da aula, tá? Então, a partir dessa aula aqui de células eucarióticas, animal e vegetal, nós vamos estar iniciando aí o nosso terceiro bimestre, ok? Então, esse conteúdo aqui, tá bom? Essa aula aqui, ela vai estar iniciando o conteúdo do nosso terceiro bimestre, beleza? Já finalizamos o primeiro, o segundo bimestre, e agora nós vamos dar início aí ao nosso terceiro bimestre, tá bom? Nesse terceiro bimestre nós vamos continuar estudando sobre as células, né, de forma geral ainda, tá? Nós vamos estar estudando sobre as células de forma geral e nós vimos nas aulas anteriores um pouco aí sobre as células procarióticas e vimos um pouco aí sobre as células eucarióticas. E nessa aula de hoje nós vamos estar falando aí sobre dois tipos de células eucarióticas muito importantes, as células animais e as células vegetais. Nós sabemos que as duas fazem parte dos grupos das células eucarióticas. Elas possuem semelhanças entre si, mas nessa aula de hoje nós vamos focar aí nas diferenças que esses dois tipos de células vão apresentar na parte morfológica, até mesmo em questão de organelas. Algumas organelas presentes em um grupo vai estar ausente em um grupo, algumas estruturas vão estar presentes em um grupo e essa mesma estrutura vai estar ausente em um determinado tipo de grupo. Então nós vamos ver aí essas diferenças entre uma célula animal e entre uma célula vegetal, ok? Então nós vimos aí sobre essas principais características das células eucarióticas. Nós sabemos aí que são células bem diferentes das células procarióticas. Nós iniciamos lá no começo da nossa disciplina e vimos aí também há um pouco tempo também, em que nós classificamos os organismos em três grupos, em três grandes grupos que nós chamamos de domínio: as bactérias, as arqueias e a eucária. As células procarióticas, elas formam então esses dois grandes grupos, esses dois grandes domínios, a bactéria e a arcaia, e as células eucarióticas, ela está presente nesse outro grande domínio que é o domínio eucária, ok? Então nós vamos estudar o que? Organismos que estão pertencentes a este grupo aqui de eucária, que são formadas por células eucarióticas. Todos os organismos que são da eucária, domínio eucária, eles são formados por células eucarióticas. Agora, células procarióticas estarão presentes nesses dois domínios, bactéria e arqueias, ok? Nós vimos aí então, só lembrando aí, repassando sobre o que nós vimos aí em questão de células procarióticas, nós vimos que são células que não possuem núcleo individualizado, muitas vão apresentar a parede celular diferente da parede celular das células vegetais, vão apresentar membrana plasmática, que é uma característica presente nas células eucarióticas também. Vão apresentar também flagelo e cílios, nós podemos encontrar isto também em algumas células eucarióticas também. Vão apresentar ribossomos, então os procariotos também vão apresentar ribossomos, assim como os eucariotos também. Além do DNA que vai estar formando o cromossomo desses procariotos, nós temos um DNA também que vai estar presente em algumas bactérias, que é um DNA bem pequeno em comparação com o DNA do cromossomo, que nós chamamos de plasmídio, ok? Então, quem vai possuir plasmídio? Algumas bactérias, não são todas. E as células eucarióticas não possuem o plasmídio. Eles fazem a divisão por divisão binária, uma divisão simples, uma célula vai dar origem a uma outra célula. Tem a presença de citoplasma também, assim como uma célula eucariótica. Presença de material genético, nesse caso aqui, além do plasmídio, tem o cromossomo também, uma única molécula de DNA circular. Tem a presença também em algumas células procarióticas, a presença de uma outra membrana, que nós chamamos de membrana externa. Isso é uma característica que nós encontramos apenas em um grupo de procariotos. Tem a presença também de porina, que são complexos formados por proteínas. Tem a presença de vários tipos de RNA, assim como as células eucarióticas. É claro que as células eucarióticas, o RNA é bem mais complexo. E os complexos proteicos da cadeia respiratória e também da fotossíntese também estão presentes nos
procariotos. É claro que não de forma organizada, igual nós temos nas células eucarióticas. Então, o que nós temos de característica presente também nas células eucarióticas? Presença de membrana plasmática, nós temos a presença também de células que vão possuir flagelo, vão possuir cílios, presença de ribossomos, citoplasma, presença de RNA. E aqui no caso nós podemos considerar também, por mais que essas células procarióticas não vão possuir as organelas que vão ter a cadeia respiratória, que vão ter as proteínas, os pigmentos para a fotossíntese, que nesse caso seria a mitocôndria, nesse caso seria o cloroplasto. Então, essas células procarióticas não possuem mitocôndria, não possuem cloroplasto, mas elas possuem os complexos da cadeia respiratória, que estaria na mitocôndria. Ela possui os complexos para fazer a fotossíntese, também algumas que estariam presentes no cloroplasto. Então, aí são algumas características que estão presentes também nas células eucarióticas, mas nós temos também características que estão apenas presentes nas células procarióticas, como por exemplo, né, a ausência de núcleo. Então, essas foi apenas para repassar, pessoal, as características das células procarióticas. E as células eucarióticas que nós vamos estudar hoje? Então, nós sabemos que, de forma geral, avaliando uma célula geral, uma célula eucariótica geral, nós sabemos que ela possui uma membrana plasmática, nós sabemos que ela possui material genético e esse material genético está envolto por um envoltório nuclear. Nesse caso, nós temos a presença do núcleo formado aí por uma dupla membrana desse núcleo. Nós temos também a presença de um citoplasma rico, pessoal, mas muito rico em várias macromoléculas, rico e também em várias organelas também, ok? Nós temos também a presença de o DNA, que vai estar combinado com proteínas que nós chamamos de estonas. Essas estonas, elas auxiliam que esse DNA fique bem compactado aqui dentro do núcleo. Tem vários cromossomos diferentes da célula procariótica, que possui apenas um, e o plasmídio pequenininho. Por exemplo, no caso de nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Desses 46, nós vamos ver lá na genética desses 46, lá no segundo ano, quando vocês estiverem genética, que desses 46 cromossomos, 23 veio do pai, 23 veio da mãe. Então, nós totalizamos as nossas células diploide com 46 cromossomos. Já as nossas células reprodutivas, o gameta masculino, o gameta feminino, eles possuem a metade desses cromossomos, 23 cromossomos, ok? Então, mas de forma geral, né, grande parte das nossas células vão possuir 46 cromossomos. Quem que não vai possuir 46 cromossomos? Apenas as células reprodutivas, que no nosso caso serão 23 cromossomos nas células gaméticas e nas células restantes são 46 cromossomos. Presença de vários tipos de RNA, transportador, ribossômico, mensageiro. A divisão, no caso, vai ser por dois tipos: meiose, para formar as células gaméticas, e mitose, para fazer a divisão de uma célula se copiando em uma outra célula. E é claro que ao final da meiose e ao final da mitose tem a divisão citoplasmática, que nós chamamos de citocinese. Mas isso nós vamos ver lá em uma aula de divisão celular. Temos também a presença de ribossomos, que são totalmente diferentes dos ribossomos em procariotos, por mais que eles apresentam a mesma função de auxiliar, de realizar a síntese de proteína, eles são totalmente diferentes. Os ribossomos de células eucarióticas são muito maiores, são muito mais complexos em comparação com os ribossomos dos procariotos. Presença de organelas, que são aqueles compartimentos formados por membrana, então terão complexo de Golgi, terão mitocôndria, terão um vacúolo, terão cloroplasto, terão retículo endoplasmático rugoso, ok? Então terão diversas estruturas que são formadas por membranas, que nós chamamos de organelas. Então todas as células eucarióticas vão apresentar organelas, pelo menos no seu início de desenvolvimento. Por que eu falo isso, pessoal? Porque existem algumas células
próprio sistema nosso próprio organismo, em que essas células elas vão se diferenciando, elas vão perdendo as organelas, elas perdem até o núcleo. No caso, por exemplo, as células do nosso sangue, as hemácias, os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, né, também chamados de eritrócitos, eles perdem as organelas, eles perdem o núcleo também, justamente para deixar só aquela função de transportar oxigênio. Mas antes, né, de se diferenciar, eles tinham sim as organelas, tinham o seu núcleo, tá? Eles só vão perder por causa da característica de diferenciação para aquele tipo de célula. Presença de cloroplasto. Então nós sabemos que os cloroplastos têm a clorofila. No caso dos procariotos, eles apenas apresentavam a clorofila, não tinham a organela cloroplasto. No caso dos eucarióticos, alguns vão sim apresentar cloroplasto. Não são todos, mas alguns sim vão apresentar cloroplasto. Presença de parede celular. Então isso é uma característica que lembra muito os procariotos. É claro que nem todas as células eucarióticas vão apresentar parede celular. Por exemplo, as células vegetais vão sim apresentar parede celular, formada por grande parte por celulose. As células dos fungos também apresentam parede celular, só que nesse caso a parede celular é grandemente formada por quitina. Presença de mitocôndria e cloroplasto, então além de vários tipos de organelas, nós podemos citar aí a mitocôndria que vai fazer a respiração celular, nós podemos citar o cloroplasto que vai fazer a fotossíntese, só que tem um porém, nem todas as células vão apresentar mitocôndria. Existem alguns parasitas, alguns protozoários que não possuem mitocôndria. Existem ainda alguns protozoários que apresentam apenas uma única mitocôndria, ok? E claro que existem células que possuem várias mitocôndrias. A célula nervosa, o neurônio, ela possui muita mitocôndria. O espermatozoide possui muita, mas muita mitocôndria ali na região do flagelo, justamente para impulsionar mais ainda o flagelo. Sobre o cloroplasto, nem todas as células eucarióticas vão possuir cloroplasto. Então, quem vai possuir cloroplasto? A organela cloroplasto. As células vegetais, as algas também vão apresentar cloroplasto também. E lembrando, tanto a mitocôndria como o cloroplasto, ambas vão possuir o seu próprio material genético. Eles vão possuir tanto DNA como RNA. Essas células eucarióticas também podem apresentar flagelo e cílios, tá bom? Então as nossas células gaméticas, né, a célula espermatozoide, ele possui flagelo. Os cílios, por exemplo, as células da nossa traqueia são células ciliadas, então eles podem estar apresentando essas estruturas também nas células eucarióticas. E é claro que comparando as células procarióticas e eucarióticas, as eucarióticas possuem uma diversidade morfológica e funcional muito grande, pessoal. Existem vários tipos de células, porque existem vários tipos de tecidos que nós vamos comparar com nós seres humanos ou qualquer outro tipo de mamífero, possui vários tecidos, vários sistemas, e cada sistema, cada tecido tem a sua funcionalidade, tem a sua morfologia. Por isso que nós temos uma diversidade muito grande de células eucarióticas, uma diversidade morfológica muito grande e uma diversidade funcional muito grande. Questão de reserva energética também. Nossas células, né, seja qual for a célula eucariótica, ela vai possuir uma reserva energética. Nós vamos ver que é uma das diferenças entre uma célula animal para uma célula vegetal. Uma outra estrutura também muito importante, e nós vamos estudar em uma aula só sobre isso, é o citoesqueleto, que são várias proteínas filamentosas que estarão disseminadas aqui em todo o citoplasma, claro, de forma organizada das células, em que vai ser funcional muito grande aí para as células de forma geral, para locomoção, para localização, movimentação de vesículas. Então nós vamos ter uma aula só de citoesqueleto. Então, pessoal, aqui só para vocês lembrarem, tá? Para nós recordarmos aí de características que nós encontramos nas células eucarióticas. Mas, professor, tudo isso que nós vamos encontrar em uma única célula?
Não necessariamente nós vamos encontrar tudo isso em uma célula. Existem células que não vão possuir cloroplasto, existem células que vai possuir cloroplasto, existem células que vai possuir várias mitocôndrias, existem células que não vão possuir mitocôndria, como eu falei para vocês. Existem células que têm flagelo, outras não têm, então a maioria não vai possuir flagelo, no caso de nós seres humanos. Okay? Então, são as características que nós podemos encontrar nas células eucarióticas. E é claro que nesse grupo de células eucarióticas nós temos vários tipos de células: célula animal, célula vegetal, célula de um fungo, células de uma alga. Então, eles vão apresentar diferenças entre si. E nessa aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com esses dois grupos, célula animal e uma célula vegetal. Quais são as diferenças que nós podemos encontrar nesses dois grupos de células que, lembrando, fazem parte das células eucarióticas. E enfatizar também, pessoal, que as algas, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, tá bom? Não esqueçam, as algas não fazem parte das células vegetais, tá? Elas não são formadas por células vegetais. Por mais que elas possuam cloroplasto, possuam o núcleo, possuam as organelas, de forma geral, tá? Nós não consideramos as algas como sendo formadas por células vegetais, justamente porque elas apresentam características que são do grupo dos animais. Só que não pode colocar as algas também nas células animais, porque elas apresentam características que lembram as células vegetais. Então as algas, tá? Elas vão ter um grupo específico para elas, tá? Então elas vão apresentar um grupo específico para elas, ok? Falando sobre as células eucarióticas, nós apresentamos uma diversidade muito grande. Então, quando nós pensamos em células eucarióticas, seja um protozoário, seja um mamífero, seja um inseto, uma flor, um fungo, seja uma alga unicelular, uma alga pluricelular, okay? um parasita, um fungo, ok? Elas apresentam uma diversidade muito grande, pessoal. Apresenta uma diversidade tão grande que até na mesma espécie, né? Se nós vamos considerar um mamífero, por exemplo, eles apresentam diversidade muito grande na questão de morfologia, na questão de funcionalidade também. Nos vegetais também nós sabemos que tem cada tipo de tecido tem o seu tipo de célula para a sua respectiva função, ok? Então as células eucarióticas de forma geral são muito diversas, tá? Em questão de função, morfologia, funcionalidade. E quando nós comparamos aí uma célula animal com uma célula vegetal, nós já temos umas diferenças aí que nós conseguimos ver muito forte. Por exemplo, a questão da parede celular e a questão da presença do cloroplasto. Mas uma diferença aí muito grande entre as duas é o tipo de reserva energética. Nós sabemos que as células eucarióticas elas desenvolveram uma reserva energética, justamente para quê? Em algum período escasso de nutriente, ela tem a sua reserva energética, ou devido a alguma atividade intensa, ela tem uma reserva energética para se quebrar e gerar energia mais forte ainda. No caso dos vegetais, a reserva energética é o amido. Nós estudamos o amido lá no primeiro bimestre. Nós sabemos que o amido é um polissacarídeo formado por várias ligações de glicose entre si. Então, o amido ele é a reserva energética dos vegetais, ele é um polissacarídeo. No caso dos animais, também tem uma reserva energética que é um polissacarídeo, só que nesse caso é o glicogênio. Então, nós já temos uma diferença muito grande em questão de uma célula animal e uma célula vegetal. Reserva energética, amido para células vegetais, glicogênio para células animais. Nós temos aí o glicogênio, um polissacarídeo, está grandemente rico aí no fígado, nas células musculares, nós temos muito glicogênio. Então, por exemplo, quando nós estamos numa atividade intensa e precisamos de mais energia, nós temos a energia proveniente do glicogênio. Quebra glicogênio, libera glicose e essa glicose ela é usada para gerar energia sem a necessidade de oxigênio. Então, quando nós temos uma atividade muito intensa, nós precisamos de mais energia e o nosso sistema respiratório não consegue
colocar aí a quantidade a mais de oxigênio para quebrar mais ainda a glicose, nós quebramos a glicose sem o oxigênio. Então, nesse caso, nós vamos lá, nosso fígado, nosso músculo, ele libera a glicose do glicogênio e essa glicose ela é quebrada sem o uso de oxigênio. Só que o problema é que durante essa atividade gera o ácido lático, que acaba aí diminuindo o pH do nosso sangue. Então, uma atividade muito intensa, a gente se sente muito cansado, né? E outros problemas também que pode acarretar por causa dessa excessiva produção de ácido lático. No caso do amido, ele é um polissacarídeo, por exemplo, encontrado dentro da semente. Então, quando a planta está crescendo, né? Nós chamamos de plântula. Esse amido ele é quebrado e é liberado então a glicose, e essa glicose vai sendo usada pela semente, ali, pelas células da semente, para dar origem a um novo organismo. Então, falou em reserva energética de vegetal, amido. Falou em reserva energética de células animais, o glicogênio. Ok? E lembrando, né, pessoal? Ambos estão em células eucarióticas. A diferença é que aqui a célula eucariótica é uma célula vegetal e aqui é uma célula animal, que vai possuir o glicogênio, e a célula vegetal vai possuir o amido. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do primeiro bimestre sobre o amido? Ok? Então nós temos aí a questão do amido, né? Ele é formado também por várias moléculas de glicose. Nós temos também a celulose, que também é formada por várias moléculas de glicose. O amido é uma substância de reserva e a glicose é um componente da parede celular. Os dois estão na célula vegetal. Olha só que interessante, dois polissacarídeos diferentes que são formados pela mesma estrutura de glicose, só que eles são diferentes porque possuem uma função totalmente diferente. Então, olha só a diferença entre eles, pessoal. Tá vendo aqui, ó, nesse carbono número 1, a hidroxila está nessa posição. Aqui no carbono número 1, a hidroxila está em outra posição. Então, só essa troca de hidroxila já promove uma outra forma de ligação entre esses glicogênios, e a posição dessa hidroxila já forma uma ligação diferente entre os glicogênios. Então, essas ligações diferentes aqui, ó, elas vão propiciar o quê? Uma função diferente. Aqui no caso, o amido ele tem a função de reserva energética e a celulose, a função dele é fazer parte da parede celular, ok? Falando agora sobre a parede celular, pessoal. Então, a parede celular é uma estrutura presente nas células vegetais, nós não encontramos essa estrutura nas células animais, ok? Então, a parede celular, basicamente, imagina aquele exoesqueleto presente nos insetos, aquela carapaça dura, né, que os insetos possuem. É basicamente como se fosse a parede celular para as células vegetais. Então, para a célula vegetal, é como se fosse um exoesqueleto. Nós teremos lá a membrana plasmática, igual que nós temos em uma célula animal, só que protegendo, né, envolto a essa membrana plasmática, nós temos o que? Uma parede celular. Então, é por isso que nós chamamos, que nós semelhamos aí como se fosse um exoesqueleto, protegendo todo o conteúdo aqui dentro, que seria a célula vegetal. Então, quem vai possuir parede celular? Apenas, nesse caso que nós estamos estudando aqui, célula vegetal e célula animal, apenas as células vegetais. E do que é formado essa parede celular? Principalmente é formada por celulose. Okay? Então, outro polissacarídeo, formado por glicose, em que vai ser o principal componente da parede celular dos vegetais. Só lembrando, nós podemos encontrar também parede celular não só nos vegetais, mas também nas algas, e nós podemos encontrar também nos fungos. Agora, a parede celular formada por celulose apenas nos vegetais. Nas algas, nós temos algumas algas que são formadas por celulose, algumas algas que são formadas por uma pseudocelulose, algumas algas que são formadas por outros tipos de componente em sua parede celular. No caso dos fungos, não tem celulose. Nesse caso aqui,
nós temos a presença de outro componente aí que vai estar formando os fungos, que é a quitina, né, tá bom? Então a quitina vai estar presente na parede celular dos fungos. No caso das células animais, é ausente, não possui parede celular, ok? Para os vegetais, pessoal, a parede celular composta aí pela celulose, ele vai ter uma grande função tanto no crescimento como na diferenciação também, tá? Então, crescimento e diferenciação das células vegetais, elas vão depender da presença, tá bom? Dessa parede celular, da formação, da organização dessa parede celular. Existem vegetais que vai apresentar apenas a parede celular primária, algumas vão apresentar a parede celular primária e secundária. Isso vai depender da função daquela célula, da necessidade daquele vegetal, da função daquele tecido. Então aqui nós podemos ver, pessoal, uma foto, tá? Uma imagem obtida por microscopia normal, né, de luz. Aqui também por microscopia de luz. Podem ver essa parte mais espessa aqui, ó, bem definida, é a parede celular. Nós não consideramos como membrana plasmática, porque é muito fina a membrana plasmática. Quando nós observamos essas células da elódia, por exemplo, aquela plantinha do aquário, nós vemos o que basicamente? A parede celular, os cloroplastos e essa região mais clarinha aqui, ó, seria o citoplasma, que nós podemos considerar também. Aqui no caso nós temos célula da cebola, ok? Então aqui nós temos também bem forte, ó, está corada nesse caso, bem forte a parede celular. Essa bolinha aqui mais pequenininha é o núcleo e aqui seria o citoplasma dessas células. Então, só na microscopia normal nós já conseguimos ver a estrutura da parede celular, ok? Bem espessa aqui, bem definida na microscopia óptica. Na microscopia de transmissão nós conseguimos ver aí bem mais definido. Notem aqui, ó, a espessura que tem essa parede celular. É bem grossa, tá, pessoal? Aqui também, ó, parede celular também, ó, é bem definida, bem grossa. Essa parede celular bem mais grossa que a membrana plasmática dessas células. Então, quando nós estudamos lá xilema e floema, igual vocês estão vendo na anatomia e morfologia vegetal, são células que têm essa função de xilema e floema justamente por quê? Por causa da presença da parede celular, que vai formando ali, vai tendo presença de lignina também, e isso vai propiciando a formação de tecidos condutores, ok? O xilema e o floema, eles se diferenciam, crescem, né, justamente pela organização da parede celular. Eu comentei ali com vocês que a parede celular é composta principalmente por celulose, ou seja, não é formado apenas por celulose. A principal componente é sim a celulose, mas podem ser encontrados também outros componentes que fazem parte da parede celular, que vão estar se associando, né? São proteínas, são polissacarídeos, nesse caso são polissacarídeos não celulósicos, que vão estar fazendo parte aí da parede celular. Por exemplo, existem polissacarídeos que são substâncias peptídicas, solúveis, por exemplo, que vão possuir a galactose, vão possuir a arabinose, o ácido galacturônico, tá? Então são componentes que vão estar presentes também na parede celular. Pode ter também a presença de um outro componente chamado de hemicelulose, que vai ter a presença de glicose, de xilose, de manose, do ácido galacturônico. Então também, né, a presença do ácido galacturônico. Então são componentes aí que vão estar presentes também na parede celular, é claro, além da celulose, que é a principal. Outro componente também que pode estar presente nas células vegetais, no caso na parede celular, é a lignina. Então quando nós falamos em parede celular, a partir desse momento, né, lá no ensino médio, nós só lembramos, né, da celulose. Talvez a professora falava até da lignina também, mas não é só celulose e lignina. Principal é celulose, mas também tem outros polissacarídeos não celulósicos. Tem presença também de algumas proteínas, ok? Formando a parede celular. Então aqui nessa figura nós podemos evidenciar essa riqueza de componentes presente na
parede celular. Então aqui nós temos a camada da membrana plasmática, a bicamada lipídica, e tudo isso aqui, ó, seria a parede celular, ok? Olha, notem só a espessura da parede celular em comparação com a espessura da membrana plasmática. É claro que a principal componente aqui é a celulose, então esses filamentos em azul aqui, ó, são quem? São a celulose. Grande porcentagem aqui de componente é formado por celulose. Mas também tem a presença da hemicelulose, próxima aqui ligada à celulose. Nós temos a pectina também, a presença da lignina, tudo aí formando a parede celular. Tem também algumas, né, pode apresentar a lamela, tá? A lamela média, que é uma fina membrana aí formada durante a divisão aí, quando acontece a divisão celular em células vegetais. Mas falou em parede celular, primeiramente, celulose. Por que a celulose? É o principal, né? O componente majoritário que está presente na parede celular. O que vai apresentar também, além da celulose? Pode apresentar pectina, pode apresentar hemicelulose, pode apresentar lignina. É claro que a porcentagem desses componentes, pessoal, vai ser diferente de uma espécie para outra espécie, ou até mesmo na mesma espécie pode apresentar porcentagens diferentes. Por quê? Porque os tecidos, porque os organismos vegetais, quando nós entramos aí no grupo das gimnospermas, das angiospermas, são indivíduos, organismos que desenvolveram um tecido próprio, tecidos complexos, cada um com uma função. Então esses tecidos, por serem complexos, eles vão possuir funções diferenciadas e a composição da parede celular é o que vai estar influenciando, pode estar influenciando na função de cada célula quando nós falamos de células vegetais, de um organismo vegetal, ok? Outra estrutura também muito importante, pessoal, para as células, ok? Nesse caso, para as células mais aí, na questão das células animais, é a presença de centríolos, pessoal. Então, o centríolo, ele é uma estrutura cilíndrica formada aí por uma proteína filamentosa chamada aí de microtúbulos. Nós vamos estudar bastante isso aí lá em citoesqueleto. Então, qual que é a função desse centríolo, pessoal? Primeiramente, nós vamos encontrar essas estruturas nas células animais. Nas células vegetais, ele é ausente, tá? Principalmente, ele pode, já foram relatados uma estrutura semelhante em vegetais inferiores. Nos vegetais superiores, como gimnosperma e angiosperma, não foi relatado a presença desses centríolos como nós temos a presença desses centríolos nas células animais. Então, geralmente, esses centríolos eles vão se apresentar em formas em duplas, tá? Eles vão estar em duplas. Geralmente, tá? Quando a célula não está em divisão, está em fase que não está em divisão celular, eles vão apresentar apenas 2 centríolos, ok? Que vai estar ali no citoplasma. Quando esta célula inicia a divisão celular, nós sabemos que quando inicia a divisão celular, o material genético ele deve ser duplicado. Beleza, deve ser duplicado. Para que ocorra a divisão celular, os centríolos também são duplicados, tá? Então essa região que apresenta apenas 2 centríolos, ele se duplica, dá origem a mais 2. O que vai acontecer? Os 2 centríolos, né, as duas duplas de centríolos, eles vão ficar em regiões opostas, em polos opostos das células. Esses centríolos, por sua vez, nas células animais, eles vão dar origem aos microtúbulos, ok? Para que servem esses microtúbulos, professor? Esses microtúbulos eles vão sair do centríolo, eles vão se originar do centríolo e vão se ligar lá nos cromossomos que estão duplicados. Então eles vão se ligar, esses microtúbulos, e eles vão favorecer o quê? A separação das cromátides, ou separação dos cromossomos homólogos. Então quer dizer então que os centríolos eles vão auxiliar o quê? Na mitose,
vão auxiliar na meiose também, ou seja, os centríolos vão auxiliar na divisão celular. Ok? Então é muito importante a presença dos centríolos para as células animais. As células vegetais também vai fazer mitose, também vai fazer meiose. Só que a formação dos microtúbulos não dependem da presença dos centríolos, ok? Então essa região aqui, ó, onde está presente o centríolo, nós chamamos de centrosomo, ok? Então o centrosomo tem dois centríolos. Aqui também o centrosomo tem dois centríolos. Aqui nesse caso, é claro que tem dois centríolos, né? 4 no geral, porque aqui nós temos uma célula que está se dividindo. Se a célula não estiver se dividindo, ela vai apresentar apenas dois centríolos, ok? Apenas uma dupla de centríolos. Então, os centríolos, pessoal, são filamentos de proteínas, tá? Então, aqui nós temos, ó, os dois centríolos. Então, de que forma que eles estão dispostos? Eles são formados por microtúbulos, são filamentos longos de proteínas. E de que forma que eles estarão organizados, pessoal? Eles vão estar organizados em 9 grupos. 9 grupos de 3 microtúbulos cada grupo. Ok? Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. E notem, cada grupo possui o quê? 3 filamentos, 3 microtúbulos. Então essa aqui é a formação, como é que fica formado um centríolo. Então tanto este centríolo como este outro centríolo, a dupla de centríolos, eles são formados por 9 grupos de 3 microtúbulos. Quando a célula não está se dividindo, apenas uma dupla. Quando a célula inicia a divisão, inicia a divisão celular, nós temos também a formação de um outro centríolo também. Nós temos a duplicação do centríolo. Cada um vai para polos opostos das células para fazer o quê? A divisão celular. Eles vão puxar, entre aspas, os cromossomos, dividindo aí o material genético, dividindo aí as células para mitose ou para meiose, ok? Então, centríolos nós não encontramos nas células vegetais, nós encontramos nas células animais. Uma organela que nós encontramos nas células vegetais, nós chamamos de plastídeos. Então, existem algumas organelas que são organelas especiais das células vegetais. Nós chamamos de plastídeos, ok? Nas células animais, nós não encontramos os plastídeos. Os mais comuns, nós vamos ter vários tipos dessas organelas, vários tipos de plastídeos. O mais comum é o cloroplasto. Então, o cloroplasto é um tipo de plastídeo, nesse caso é um plastídeo que vai realizar a fotossíntese. Então, quando está tendo ali a diferenciação dos plastídeos, nós temos aí uma célula que vai se diferenciar, uma célula que vai fazer a diferenciação, nós chamamos de proplastídeo. Então, ela não tem uma função, ela não está diferenciada. É como se fosse, por exemplo, uma célula tronco. Ela vai originar, ela pode originar vários tipos de plastídeos. Quais deles? Ela pode originar um plastídeo apenas de estocagem, por exemplo. Existem plastídeos que estocam amido. Nesse caso, nós chamamos de leucoplasto, os plastídeos que têm a função de estocar, de armazenar. Aqueles leucoplastos que armazenam amido, nós chamamos de amiloplasto. Aqueles leucoplastos que armazenam óleo, por exemplo, nós chamamos de oleoplasto. E existem alguns leucoplastos que armazenam alguns tipos de proteínas, que nós chamamos de proteoplasto, tá bom? Então, ambos amiloplasto, oleoplasto e proteoplasto são organelas, são um grupo de leucoplasto. Por que leucoplasto? Porque são organelas que estocam, que armazenam algum tipo de nutriente. O leucoplasto é um tipo de plastídeo. Outro tipo de plastídio são os cloroplastos. Por quê? Porque possuem clorofila, vários tipos de clorofila, A ou B, ou as duas, né, presente aí para fazer a fotossíntese. É também um tipo de plastídio. E existem alguns plastídeos que eles armazenam
substâncias que vão dar cor para aquele vegetal, vão dar cor para a flor, por exemplo, vão dar cor para aquela estrutura do vegetal. Nós chamamos de cromoplasto, ok? Então são organelas essenciais, por quê? Porque chama a atenção, por exemplo, de um inseto polinizador. Então, quando nós temos uma flor bem vermelha, bem chamativa, é por causa da presença dos cromoplasto, justamente para auxiliar, para enfatizar mais ainda a presença daquela flor e aquele inseto polinizador ir lá fazer a polinização. É interessante notar também, pessoal, que o cromoplasto ele é um pigmento também, assim como é um pigmento a clorofila. Então, o cloroplasto possui pigmento, o cromoplasto também possui um pigmento. Nesse caso aqui, este pigmento tem uma grande atividade de fazer fotossíntese. Neste caso aqui, ele também tem uma certa função de fazer a fotossíntese, só que em uma porcentagem muito mais baixa, ok? Porque a quantidade de pigmentos fotossintetizantes é bem menor em comparação com o cloroplasto, que possui bastante clorofila, ok? Então, aqui a quantidade de clorofila é bem mais baixa, ele possui outros pigmentos fotossintetizantes que vão realizar fotossíntese. Aqui nós temos então uma célula que apresenta os cloroplastos, nós temos aqui uma célula que apresenta os amiloplastos. Então aqui estão coradas em azul, são os amiloplastos. Então são leucoplastos que armazenam amido, que estocam amido, chamado de amiloplasto. E aqui nós temos algumas células que apresentam algum tipo de cromoplasto, uma coloração meio alaranjado, ok? Então aqui nós temos vários tipos de plastídeos. Onde nós encontramos os plastídeos? As células vegetais. As células animais não apresentam plastídeos. São organelas especiais das células vegetais. Uma outra característica importante nas células vegetais é a presença de plasmodesmos, ok? Então, o que seria isso, pessoal? São pequenos canais, tá, que vão estar comunicando uma célula vegetal com uma outra célula vegetal. Por exemplo, ó, nós temos aqui uma célula vegetal com todas as características de uma célula vegetal: parede celular, cloroplasto, um vacúolo, um núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria, tudo disperso aqui no material citoplasmático, ok? Nesse caso aqui, ó, notem que na parede celular tem pequenos canais. Esses canais são os plasmodesmos. Então imagina que nós temos uma célula aqui e aqui nessa região nós teremos uma outra célula. Nessa outra região teria outra célula vegetal, aqui uma outra célula vegetal, aqui uma outra célula vegetal. Então notem que esses plasmodesmos estariam comunicando esta célula com esta célula. Os plasmodesmos estariam comunicando essa célula com essa outra célula. E os plasmodesmos, aqui também desse lado, estariam comunicando essa célula com essa outra célula. Mas para que servem esses plasmodesmos? São canais, pessoal, responsáveis aí pela conexão citoplasmática de das células vizinhas. Então, as células vizinhas desta célula aqui, elas estarão se comunicando através da presença de plasmodesmos. Se comunicando para quê? Por exemplo, para fazer troca de moléculas de informação, moléculas funcionais ou estruturais, que vão estar passando de uma célula para outra célula. Então, isso nós encontramos aonde? Nas células vegetais, ok? Então, são regiões aí. Então, aqui, ó, nós teremos uma região aqui, ó, chamada de plasmodesmos, um canal que vai estar comunicando uma outra célula com essa outra célula. Então aqui se pode passar alguns tipos de moléculas bem mais rápido do que se fosse passar por membrana plasmática E lembrando que ainda tem a presença da parede celular ainda. Então é mais rápido passar essas moléculas pelo plasmodesmos, por esses canais de uma célula para outra, do que passar de parede celular para outra parede celular e ainda lembrar que tem a membrana plasmática também. Então, plasmodesmos, canais, estruturas presentes nas células vegetais, nós não encontramos nas células animais. Uma outra diferença também é a questão de vacúolos. Então, muitas células podem apresentar
estruturas chamadas de vacúolos. São compartimentos, né, formados por uma única membrana celular. Nas células vegetais, ele é uma estrutura bem grande, está muito grande o vacúolo nas células vegetais. Dependendo da célula, pode chegar aí até 80% da composição da célula, daquela área celular, pode chegar aí a fazer parte até de 90% da célula. Ainda não se sabe totalmente a origem dessa estrutura, mas muitos colocam aí que é uma estrutura a partir da fusão de vesículas que vieram lá do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi vai formando pequenas vesículas. Nós vamos estudar o complexo de Golgi mais para frente. Então, o complexo de Golgi é uma outra organela presente nas células vegetais, presente nas células animais também, presente nas células eucarióticas. No caso das células vegetais, esse complexo de Golgi ele vai liberar várias vesículas, e essas vesículas vão estar se ligando, vão estar se fusionando entre si, formando uma vesícula bem maior, que nesse caso vai ser um vacúolo. Nas células vegetais, o vacúolo é muito grande. Pode observar aqui, ó, nessa micrografia, por microscopia eletrônica de transmissão, nós temos aqui o cloroplasto, né? Vários cloroplastos. Aqui nós temos a parede celular bem espessa. Aqui no meio, ó, em branco, totalmente aqui sem coloração nenhum, sem nenhum tipo de degradê, nós temos aqui o vacúolo. Notem o tamanho do vacúolo em relação à célula total. Então aqui o tamanho do vacúolo é muito grande. Então essa é uma das diferenças para as células animais. As células animais podem apresentar vacúolo? Podem. Algumas podem se apresentar vacúolo. Só que o vacúolo das células vegetais é muito maior, podendo chegar aí até 90% da área interna daquela célula. Para que servem então os vacúolos? Qual é a função dos vacúolos, principalmente para as células vegetais? Os vacúolos para as células vegetais eles podem ter a função de lisossomos. Nós vamos estudar sobre os lisossomos mais para frente, mas eles podem ter a função de lisossomos. O que é um lisossomo? É uma organela que possui várias enzimas e essas enzimas têm a capacidade de fazer a quebra, a hidrólise de várias moléculas, de lipídio, de carboidrato, de proteínas, principalmente de proteínas. Então, no caso de alguns vacúolos de vegetais, eles também apresentam algumas enzimas hidrolíticas. Então, tem a função também de função como se fosse de um vacúolo. Claro que ela não vai se tornar um lisossomo, mas ele pode exercer a função parecida com um lisossomo. Por quê? Porque alguns vacúolos apresentam enzimas hidrolíticas. Pela quantidade grande de água, ele também regula o volume da célula vegetal, ok? Então ele pode estar regulando aí o volume da célula vegetal. E também ele pode ser um depósito de nutrientes, então algumas células vegetais acabam depositando alguns nutrientes aqui dentro, ou quando a célula tem algum metabolismo e esse metabolismo produz algum dejeto que a célula não vai mais utilizar, ela armazena aqui no núcleo para posterior eliminação depois, ok? Ou ela armazena aqui no núcleo, no vacúolo, perdão, e esse vacúolo, como possui enzimas hidrolíticas, acaba degradando esse dejeto metabólico e a célula vegetal consegue, então, vamos dizer, reciclar esse dejeto metabólico que foi destruído dentro do vacúolo. Então, o vacúolo ele é importante para a célula vegetal, bem mais importante para a célula vegetal do que em comparação com a célula animal. Então, qual que é a diferença? Eles vão estar presentes em ambas as células. Eles podem estar presentes nas células animais também. Mas é claro que em células animais vão ser vacúolos pequenos, ok? Bem menores e poucos vacúolos. No caso da célula vegetal, nós podemos apresentar apenas um vacúolo só, cobrindo aí praticamente 90% da célula vegetal. Então, uma outra diferença em questão de célula animal para célula vegetal. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Vimos, então, anteriormente dessa aula, característica de uma célula procariótica e o que era uma célula eucariótica. A diferença entre esses dois, procariótica e eucariótica. E dentro do grupo das eucarióticas, nós vimos, então, as células
animais e as vegetais, e a diferença entre esses dois tipos de células, ok? Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato aí, e espero ter ajudado vocês nesta videoaula aí de biologia celular. Beleza? Até mais então.